Esporte de aventura são modalidades que envolvem um certo risco calculado. Aquelas que levam o aventureiro em uma jornada com mais riscos, em quesitos como velocidade e altura. É importante frisar que esporte radical e esporte de aventura são nomes e atividades distintas. Os termos podem ser bem parecidos, mas existem duas grandes diferenças: ambiente e grau de dificuldade. O esporte radical pode ser praticado tanto nos meios urbanos quanto rurais, dentro de pistas, ginásios, praias artificiais ou outside, com manobras mais complexas e arrojadas, e um detalhe que faz total diferença: uma maior intensidade. Já o esporte de aventura é toda aquela atividade que acontece em contato com a natureza, também sintonizada com o ecoturismo ou o turismo de aventura, sobre condições calculadas, ou seja, o nível de dificuldade é menor. Portanto, o esporte de aventura normalmente exige muito do psicológico e do físico do praticante, o que torna essa modalidade muito atraente para os caçadores de emoções. É comum que elas sejam feitas em meio à natureza, sempre envolvendo elementos como velocidade e altura, despertando distintas sensações nos que praticam. Não é de hoje que o esporte como o surf, o salto de paraquedas e o voo de asa delta são praticados por quem gosta de emoções. Entretanto, o conceito do que são os esportes de aventuras é mais novo, passando a ser utilizado entre o fim da década de 1980 e o início da década de 1990. Na história dos esportes radicais, o termo foi utilizado inicialmente para se referir à modalidade como o surf, alpinismo, montanhismo e entre outros. Para se preparar para um esporte de aventura, o praticante deve conhecer a modalidade que deseja realizar, comparecer no dia e hora marcados, seguir os dias de treino, se possuir, e tudo o que precisa fazer para manter a segurança do passeio. Use roupas confortáveis, sapatos fechados, de preferência que não saiam dos pés, utilizando os equipamentos de segurança adequados para o passeio e constando que existe kit de primeiros socorros no local do atrativo. É de extrema importância atentar-se aos seus limites físicos e não se impor aquilo que arrisque a sua saúde. Para se prevenir, dependendo da modalidade escolhida, consulte um médico e veja se está tudo bem com as suas condições, para que você possa assim se impor a tais atividades. É importante que se hidrate bastante, siga as orientações dos guias e instrutores do passeio. Treine sua capacidade de escalar, caminhar e correr. Mantenha uma condição regular de atividades físicas. Perca o sedentarismo antes de fazer atividade física pesada ou muito radical. O Brasil só perde para o Japão quando se trata de números estressados. Hoje, os brasileiros ocupam o segundo lugar neste ranking. Sendo assim, os esportes de aventura é uma boa maneira de aliviar o estresse, pois eles têm características próprias que os diferenciam de outras modalidades: desafio, sensação de risco em situações extremas e fuga de rotina. Além disso, apresentam outros benefícios como melhora o humor e reduz a ansiedade, melhora o condicionamento físico, trabalha a paciência, contribui para a sociabilidade, melhora a saúde física, diminui o sedentarismo e a má forma, trabalha a sua saúde mental, retira da zona de conforto, traz experiências novas e marcantes aos cérebros e também pode trazer novos prazeres à vida do indivíduo. Trekking é caracterizado esporte de aventura terrestre na natureza. O trekking é uma atividade física e aeróbica que pode ser praticado como uma forma de lazer ou de competição. Consiste no ato de caminhar em trilhas em meio a montanhas e florestas. O trekking pode ser praticado por qualquer pessoa, pois é uma atividade de baixo impacto, porém isso irá depender da trilha escolhida. O grau de dificuldade do trekking varia de acordo com a capacidade do praticante.
tendo níveis fáceis, médios, difíceis e superiores. E os principais equipamentos são botas, mochila, cantil, bússolas, bastões de caminhada e roupas leves. Roupas leves consistem em roupas que permitam a transpiração, pois assim o suor evaporará e secará mais rápido, evitando desconfortos e assaduras. Calças jeans e blusas de malha não são recomendadas na prática do trekking. Balonismo é caracterizado esporte de aventura aérea. O balonismo faz parte do grupo de esportes que, apesar de não demandar esforço do praticante, também é capaz de gerar adrenalina. Em um balão de ar quente, o praticante sente a sensação ímpar de estar cada vez mais próximo do céu. Assim como o avião, o balão é considerado uma aeronave. Isso quer dizer que ele ter uma matrícula junto à ANAC, e o piloto deve possuir autorização específica para esse tipo de prática. A existência do balonismo data cerca de 2.000 anos. A primeira tentativa de voo com um balão de ar quente no Brasil foi feita pelo padre Bartolomeu de Gusmão, em 1709. Em razão da evolução das técnicas de voo, a utilização do balão se tornou mais segura para aqueles que se aventuram no esporte. O balão é dividido em algumas partes independentes, tais como envelope, maçarico, cilindro e cesto. O combustível utilizado pelos balões é propano. A ventoinha é utilizada para encher o balão de ar frio. Canoagem é caracterizado o esporte de aventura aquático. É dividido em modalidade esportiva ou apenas como turismo e aventura. A canoagem turismo e aventura é especificidade que não se inclui nos padrões de esporte de competição. Seu objetivo principal é a aproximação do homem com a natureza. De acordo com especialistas e adeptos do esporte, o mesmo proporciona benefícios físicos e psicológicos. Enquanto esporte, a canoagem tem pouco tempo de existência. Participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos na Alemanha em 1936. Dentre as várias modalidades existentes, destaca-se o freestyle, canoagem oceânica, caiaque polo, maratonas, canoagem velocidade, canoagem slalom, as duas modalidades olímpicas. No Brasil, o esporte é regulamentado pela CBC, Confederação Brasileira de Canoagem, responsável por organizar as competições e determinar os campeões de cada modalidade. A Confederação Brasileira de Canoagem foi instituída em 1988. O arvorismo ele é caracterizado um esporte de aventura aéreo-natureza. No arvorismo, o praticante realiza um percurso suspenso em plataformas presas às árvores. Apesar de parecer uma atividade fácil, esse é um dos esportes de aventura no ar que exigem resistência para superar os obstáculos ao longo do caminho. Os níveis de dificuldade desse esporte dependem do percurso, da altura e também dos obstáculos. Trajetos menores, por exemplo, podem ter aproximadamente 4 metros de altura. Já os maiores podem ter por volta de 50 metros. O objetivo do arvorismo é aumentar o desafio e a adrenalina dos aventureiros. Pode ser necessárias tirolesas ou outras formas de superar os obstáculos que podem ser naturais ou não. Não é necessário ser atleta para praticar o arvorismo, mesmo porque o percurso é acompanhado por monitores. Além disso, há todo um aparato de segurança chamado de kit arvorismo. O kit arvorismo é composto por cabo de segurança, cadeirinha, polia, mosquetão e capacete.